que a gente acabou aquele debate sobre a história da menstruação, porque eu não ia falar sobre isso. Eu ia falar sobre a... E eu não sou tão friolenta assim, não. Não, eu até sou, mas um casaquinho para mim já me resolve, mas... Mas é porque eu tenho bastante tecido adiposo. Eu tenho. Pô, quando tá frio, dá aquele mesmo ignorante, e a gente tá na piscina, eu sou a primeira da pequena. Minha mãe fala, eu vou ficar aqui pra aquecer ela. Bom dia, gente. A Agatha... Bom dia. Geise, respire, agradeça e confie. Viu? Eu dei bom dia. Quem me respondeu foi quem? A moça do Bom dia Google. para você. Não é? É, acho que foi Carolina, né? Mas ontem eu passei um sufoco, com frio. Ontem foi... Eu estava lá perto do Barra Shopping. Aquele descampado ali para trás, ali do Via Parque e tal, estava bastante interessante. Gente, na semana passada, eu fiquei fazendo aquele... debate sobre a menstruação, a gente ficou conversando sobre aquilo, né? E hoje seria a visita lá na Vila Olímpica, né? Então, a gente ficou nesse o que vai acontecer, e muita chuva. Então, eu acabei não programando nada de tão especial com relação para hoje, mas a gente tem esse vídeo para ver, falando sobre a questão dos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, né? O vídeo lá do jornal O Globo. Então, vou compartilhar a tela, nós vamos ver o vídeo juntos. Eu fiz um acordo aqui com o pessoal que está hoje no presencial. Então, Manuela decidiu ficar comigo aqui na sala, então ela vê o vídeo comigo. Quer botar a cadeira aqui, Manu? Aí eu não preciso girar aqui essa quantidade de fio. Vocês que estão em casa vêm comigo também. E o pessoal que está... Hã? O resto do pessoal resolveu liberar endorfina na educação física. Racismo e preconceito no ensino superior são mais comuns do que se imagina. É do lixo que eles tiram o alimento, que irá sustentar toda a família. O caveirão da polícia atingindo vários carros. Meu carro! Que isso? Não! Denúncia de trabalho escravo numa fazenda em Mato Grosso do Sul. 13 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever. Um atleta de 32 anos que agrediu a mulher Tatiane Spitzner por mais de 20 minutos. Um traficante usa o nome de Jesus e obriga uma mãe de santo a destruir seu próprio centro de Umbanda. Mais de 800 mil pessoas cruzaram esse mar para fugir das guerras e da pobreza. Em 2 anos e meio já foram 30 linchamentos no Maranhão. É uma praça de guerra. É uma praça de guerra. Todo o local está completamente
completamente cercado. A líder comunitária e vereadora pelo PSOL, Marielle Franco, é executada a tiros. Que matam também o motorista Anderson Pedro Gomes, pai de uma criança de 1 ano. Artigo 1º. Todas as pessoas nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. Artigo 2º. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza. Artigo 3º. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Artigo 5. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Artigo 6º. Todas as pessoas têm direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral da ONU aprovou um texto de 30 artigos, que engloba valores fundamentais para todos os seres humanos. Chamado de Declaração Universal dos Direitos Humanos, o documento é, até hoje, uma referência no mundo. Ainda assim, uma série de direitos básicos continua sendo constantemente desrespeitada. Este filme reúne 5 histórias de violação dos direitos humanos. As pessoas sempre perguntam o que são os direitos humanos e para que eles servem, né? Numa primeira perspectiva, a gente podia achar até engraçado, né, essa pergunta, porque são direitos humanos, né? O que quer dizer? São padrões mínimos, é uma expectativa de um mínimo que qualquer pessoa precisa ter para viver com dignidade. Isso tem a ver com direito a se expressar, por exemplo, poder dar opinião. Isso tem a ver com o direito a ser cuidado pela sociedade, ou seja, as políticas públicas, né? Ter saúde, ter alimentação, ter casa. É um documento simples, são 30 artigos, mas são 30 artigos que são atuais e que dão o paradigma dos valores essenciais que nós devemos seguir e observar para todos os seres humanos, inclusive independente de raça, credo, religião. Ele parte do pressuposto essencial que toda pessoa humana é sujeito de direitos. Ao nascer, você já está dentro do conjunto de direitos que a Declaração Universal prega. Foi uma construção do Ocidente, do mundo, né? Um momento muito agudo, muito difícil. Foi logo depois da guerra, da Segunda Guerra, que aconteceu na Europa, que morreram milhões de pessoas. Imagina aquele cenário: cidades e países destruídos porque seres humanos mataram seres humanos, gente se matando. Então se reuniram os países, os dirigentes dos países, para construir um código mínimo, quase um código mínimo de conduta. Todo ser humano tem direito a. Aí fez aquela lista. Alguns sociólogos dizem, pessoas mais radicais, né, que o Brasil, historicamente falando, nunca passou por uma situação de guerra ou de catástrofe que levasse, eu não sei se o Rodrigo ou a Elisângela já falou um pouco sobre isso com vocês, né? Mas, assim, que o Brasil, ele nunca passou por uma situação de guerra ou de catástrofe que levasse o povo a sofrer como a Europa sofreu, como o Japão sofreu
e precisasse passar por um processo de reconstrução. Exatamente. E muitas pessoas, né, eu nem posso fazer nenhum discurso político em sala de aula, mas muitas pessoas que dizem assim, a ditadura militar nunca aconteceu. Muitas pessoas que viveram na ditadura militar, em alguns momentos, parece que já esqueceram, ou que não foi isso tudo, ou que... não atingiu a pessoa. Exatamente, não atingiu diretamente, né? Como algumas pessoas que hoje dizem assim, a pandemia não foi isso tudo, né? Porque para muita gente mexeu com alguma coisa, mexeu, mas nem tanto, né? Então, assim, muitas pessoas acham que algumas coisas no Brasil não acontecem e não vão acontecer nunca, até que realmente o povo passe por alguma coisa. Aí você tem locais e locais onde você teve algum problema muito específico e a partir dali surgiu uma oportunidade de fazer diferente, né? Algumas comunidades, alguns locais muito específicos. Mas a gente vendo aquelas cenas ali, né, 1948, né, por que é tão diferente o povo europeu, o desenvolvimento e Estados Unidos, e nós aqui não somos? Eu acho que é porque, assim, vou analisar o Brasil historicamente, o Brasil é um país recente comparado com os outros países. Sim. Por exemplo, o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Sim. Então, tipo, é recente isso. Por isso que ainda é algo que a gente vê, a gente, caraca, isso é tão antigo, mas o Brasil é um país que tudo é muito recente, tudo a gente adquiriu recentemente e a gente não teve ainda a oportunidade, na verdade a maioria, não teve a oportunidade de evoluir o suficiente para conseguir perceber que isso, que a gente está vivendo um mundo moderno, e isso não pode ser mais um hábito comum. Sim. E por mais o que é mais aterrorizante nisso tudo, lá na terceira série do ensino médio, que isso a gente, vocês vão ver comigo ano que vem, a gente lá agora está vendo a questão do povo indígena, né? E aí dos povos indígenas. E aí você pega assim, o Brasil tomar posse em 1500, digamos assim, né? Para desmistificar essa questão do descobrimento, né? Então, é a primeira vez que o índio, né, que os povos originários brasileiros são chamados de cidadãos brasileiros, é considerado cidadão brasileiro em 1988, na Constituição. Tem 22 anos isso. Brasileira. Não, tem mais, 1988. 88, tá. Na Constituição. E o primeiro órgão que surge para cuidar do povo, dos povos indígenas, das nações, é 1910. Sabe? Então, assim, antes disso, era bicho, sabe? E fora que, assim, de 1500 até 1808, né, 1806, vamos dizer assim, que é quando começa a haver a possibilidade da família real portuguesa vir para o Brasil, antes a gente só tinha reserva extrativista e o que a gente era? Simplesmente colônia de Portugal.
O Brasil é elevado a reino para que Dom João pudesse reinar daqui, para não perder a cabeça para Napoleão lá em Portugal. Se não fosse isso, acho que não seríamos colônia de Portugal até hoje. A gente estaria sendo utilizado até hoje. Exatamente. E teríamos passado por muita coisa que Portugal passou e a gente teria passado por tabela também, né? Então, a situação do Brasil é uma história muito nova, muito recente, e por isso até essa questão de direitos humanos no Brasil ainda é vista com total preconceito, né? E também o Brasil, em questão de guerra, a única guerra que o Brasil foi, tipo, se meteu mesmo e deu a cara a tapa foi, tipo, a Guerra do Paraguai. Sim. Única e exclusivamente a Guerra do Paraguai. Ele, em todas as outras guerras do Brasil, ele só estava dando assistência, só estava mandando suprimento e soldados. Exatamente. Ai, não tem como a gente, tipo, ver realmente, saber o que é uma guerra, tipo, o que é sofrer, o que é aquela coisa toda. E com relação à Guerra do Paraguai, até de São Paulo para baixo, a gente considera Rio de Janeiro porque era a capital federal, né? Mas mesmo assim, depois de São Paulo para baixo, a gente vê até uma questão de reestruturação. Mas para cima, não teve nada. E aí depois vem a questão da guerra separatista, do Brasil, do sul do Brasil querer se separar, muito ainda por esse espírito patriótico, a questão da Revolução Farroupilha e por aí vai, né? E não aprendemos nada até hoje. More than 50 nations with differing systems of government, different legal and social structures, and differing religions and philosophies have come together and have agreed, generally, most of the time by overwhelming majorities, upon the articles in this declaration. Meu nome é Cássia Aparecida da Silva, tenho 32 anos. Atualmente eu trabalho com auxiliar de limpeza. Tá, meu amor, só um minutinho que vai ser muito difícil isso. Aqui nessa casa atualmente está morando 6 pessoas. Eu estou numa kitnet, que eu acho que não... Enfim, eu estou numa kitnet. Moram 6 pessoas aqui. Eu, meu atual companheiro, que é pai da minha última filha, da Ingrid. Aí tem o Tiaguinho, que é de 7 anos, a Lady Laura, que é de 12 anos, e o Gustavo, que é um rapaz de 14 anos. Mas da maneira que eu cheguei aqui por causa que me expulsaram da minha casa. Eu nasci na Vila Guilherme, cresci na favela da Zaquinache, na comunidade da Zaquinache. Depois, com 9, 10 anos, vim para a favela do Moinho. Era só embaixo da ponte, a gente não tinha água encanada, a gente não tinha luz, era assim, era 4 dias com luz e 5 sem. A gente dormia à noite e tinha que tirar as coisas de manhã, porque senão a gente não conseguia andar. Aí foi onde que eu tive o primeiro incêndio no Moinho. Mas a gente conseguiu controlar, porque não tinha a imensidão que é hoje, entendeu? Aí a gente passou por um segundo, que foi no prédio quadrado, que não me atingiu, mas atingiu as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu gostava, muito que eu gosto muito. Então esse daí foi o segundo. E depois de tudo isso, quando eu consegui comprar um barraco lá dentro, eu pensei o quê? Pensei errado, mas pensei. Eu queria deixar a minha casa o mais confortável, mais aconchegante possível. Então eu comecei a comprar, eu me lembro que eu comprei uma máquina de lavar, que era o meu sonho, era, sabe, ter uma máquina de lavar, que a gente lavava a roupa na mão. Então foi a primeira coisa que eu comprei, depois a geladeira, que a gente também não tinha. Eu me lembro quando eu cheguei a comprar um videogame pro meu filho, tinha uma semana, 5 dias de uso, veio um incêndio. E nesse incêndio a gente perdeu tudo. Foi a casa da minha mãe, foi a casa da minha irmã. Eu me lembro que eu saí com a roupa do corpo. Uma amiga minha veio e falou, Cássia, eu tô indo fazer uma ocupação.
Eu já não sabia mais o que fazer com meus filhos. E quando eu cheguei lá, me lembro, era um galpão, tinha a parte de baixo, a parte de cima, não tinha nada. Não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Embaixo era terra, era pedra, aquelas pedrinhas, meio que granito. A pessoa que acha que vida de ocupação é fácil, não é. É muito difícil. Eu acordei muitas vezes com polícia dentro da minha casa, apontando arma para a cara do meu filho. Foi muito difícil. Eu ver tudo isso, mas eu precisava. Não tinha como. Então, quando chegou em março, eles falaram pra gente que a gente ia ser removido. A gente tentou fazer quebra de liminar, tal, mas já estava tudo decidido. A situação que eu me encontro agora, eu estou numa lata de sardinha. Meu sonho é abrir a porta do quarto dos meus filhos e ver que eles estão dormindo na cama deles, que eles não estão aglomerados, todo um em cima do outro. Meu sonho é conseguir receber uma visita e não ter que mandar meus filhos pro lado de fora para me poder conversar. Porque eu vou estar numa casa. Então, se uma casa é um sonho, eu tenho esse sonho de ter a minha casa. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Artigo 8º. Toda pessoa tem direito a receber dos tributos nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais. Artigo 9. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Artigo 10. Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública, por parte de um tribunal independente e imparcial. Artigo 11. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem ataque da sua honra e reputação. Se os direitos humanos não são compreendidos, não são parte da rotina da vida das pessoas, ou se são retirados, né, ninguém está seguro. É verdade que umas pessoas serão as primeiras atingidas, né? Existem grupos mais vulneráveis, né? Eu, por exemplo, sou uma mulher negra, não é? Os racistas podem se sentir à vontade de me atacar. Mas tem um poema que circulou muito tempo atrás, que um dia vem e pega o meu vizinho e eu não faço nada. Depois vai chegar a minha vez, não é? Alguns estão mais expostos, mas ninguém está a salvo. Meu nome é Victor Amberg Rocha Gabriel, moro na zona norte de São Paulo, exatamente no Jardim Brasil. Atualmente eu sou conferente, mas antigamente eu era jogador de futebol. Saindo para ir trabalhar, aí de repente tinha um cara estranho no meu portão. Aí ele perguntou: "Você é o Victor?" Tal, Victor Amberg Rocha Gabriel, assim assado. E aí quando abriu o portão, já tinha mais de 3 policiais, 4 assim, ó, de metralhadora, tudo, como se fosse o cara mais perigoso, já pegando pelo pescoço, jogando no portão. Falou, já falando que eu era sequestrador, perdeu o sequestrador. Falei, o que tá acontecendo? Aí ele, não, você tá envolvido num sequestro. Falei, não, moço, sequestro? Não. O rapaz foi e anunciou o celular. Vendo o celular e tal, né? Aí eu falei, pô, o celular que eu queria, né? Aí eu fui lá, vi o celular, falei, nossa. Aí na hora ele falou assim, mas só que o carregador tá com a minha filha ainda. Então pra mim, do jeito que ele falou daquele jeito, pra mim o celular é da filha dele, alguma coisa. Ele não falou que ele pegou de um terceiro. Peguei o celular e fui trabalhar, normal.
O celular era roubado, era sequestrado, né? Nem ele sabia. E, tipo, ali não tinha pra onde gritar, porque eu tava sozinho em casa. Então, eu fui pra delegacia. No Camburão, fiquei acho que umas 5 horas dentro do Camburão, e aquele dia tava um sol. E toda hora eu falava pros policiais, mas que dia que foi isso daí? Que dia que foi? Quando eles falaram o dia, eu falei, não, vocês estão enganados. Esse dia, esse horário, eu tava trabalhando, eu bato na tecla que eu tava trabalhando. Mas os policiais não queriam nem me ouvir, falaram, então você vai ter que provar o contrário, então. E fiquei preso 2 meses. Tivemos que cortar o cabelo, passar pelaquela ficar pelado, todas aquelas humilhações que passa, ficar de castigo, sendo que ficamos num lugar escuro, com rato, comendo comida estragada. Aí meu advogado foi lá, né? Depois que ficou uns 5 dias lá, meu advogado foi lá. Aí tentou mandando habeas corpus e tudo negando, sendo que eu tava provando, ele tava toda a documentação provando que no dia e na hora do assalto lá, do sequestro, enfim, eu tava trabalhando e o outro menino também, o Fábio. E mesmo assim a gente ficou preso, por causa da vítima. Tipo, nossas provas era nada. Hoje em dia ainda não consegui emprego, porque tá rolando esse processo, né? Ele manda currículo, faz entrevista, fala, eu vou te chamar, fica esperto que a gente vai te ligar. Já não liga, porque esse tempo que eles falam que nós vai te ligar, já estão a gente puxando lá, né? Porque o currículo é bom. Só que aí, quando consta lá, foi preso, acusado de sequestro, pô, o dono da empresa vai falar, vai sequestrar eu também, então aí tá difícil. Artigo 13. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Artigo 14. Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Artigo 15. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Artigo 16. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Artigo 17. Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com os outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Artigo 18. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Lamentavelmente, a gente olha para o mundo e vê que os direitos humanos ainda são uma agenda fundamental, né? A declaração, ela está completando 70 anos, mas eu ouso dizer que ela é mais atual do que nunca. E, portanto, cada um dos países tem como dever a proteção da pessoa humana e também a promoção dos direitos humanos. Nós sabemos que nem todos os países têm uma política de Estado voltada para a proteção dos direitos humanos. A gente vê que talvez a contribuição mais importante da Declaração Universal dos Direitos Humanos tenha sido justamente a de reconhecer a pessoa humana como um sujeito de direito internacional. Eu saí de Cuba por la falta de liberdades que existem em Cuba, as violações de direitos humanos que afetam os cubanos lá. Eu era médico, especialista em cirurgia, jornalista. Eu decidi sair de Cuba por la situação repressiva que se desatou contra periodistas, ativistas de direitos humanos.
Eu fui detenido em muitas ocasiões por tratar de exercer o direito à livre expressão lá. Muitos de meus colegas lá, muitos fugiram e outros estão presos lá. Eu saí em um vuelo de última hora a Santa Luzia, uma isla no Caribe. Logo ali fiquei um tempo, logo por ajuda de algumas relatorias especiais de Nações Unidas, saí para Trinidad e Tobago, ali recebi a condição de refugiado, pero o governo dali de Trinidad e Tobago não tem condições para receber refugiados. Ali você não tem direitos a uma identificação, não tem direito a trabalhar. Então eu decidi sair daí também. E cheguei a sair rumbo a Guyana, e de Guyana passei por la floresta hasta Brasil. Crucei a fronteira e cheguei a Roraima. Ainda não he conseguido emprego, apesar de que no Brasil tem uma lei que protege a los refugiados. Essa lei ninguém conhece e todo é conversa. Agora eu estou vivendo das donações de alguns amigos que me conhecem de tempo, que me falam, médico, e você não tem trabalho, o que você está fazendo? Eles me ligam e muitos deles me mandam algum dinheirinho. E assim eu posso falar muitos artigos que não se cumprem lá em meu país. O artículo 13 da Declaração Universal é o direito que têm as pessoas a sair de seu país e a regressar a ele quando quiser. Porque em Cuba você não pode escolher em que lugar de Cuba você vai morar. Você, se é de uma província que não é La Habana e você vai a La Habana, você é deportado e multado por estar lá. Imagina. Entendeu o que ele falou? Artigo 19. Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de ser. Ele mora em Havana, se ele for para outro lugar, ele é deportado, vai voltar para Havana. Ele não pode viajar. Não, ele até pode viajar, mas ele vai para lá, ele tem que voltar, vai de viagem e volta. Ele não pode ficar, ele não pode, tipo, quero mudar de estado, não pode. Não. Outro dia, o Eduardo Paes estava dando uma entrevista que eu achei muito pertinente o que ele falou, né? Ele estava falando o seguinte, que a gente já tem áreas dentro do Rio de Janeiro que são áreas superpopulosas e que não adianta você querer colocar mais gente em regiões em que já tem muita gente, mas também não adianta você querer colocar mais gente em regiões que tem pouca gente. Tem infraestrutura. Exatamente. Tem que fazer pelo menos uma infraestrutura. Exatamente. Né? Porque se você tem lá uma população, por exemplo, de 100 pessoas, e você tem 50 hospitais, você tem um hospital para cada 50 pessoas, você tem 2 hospitais. Se você coloca lá 200 pessoas, você vai precisar de mais 4 hospitais, né? Então, você primeiro tem que construir os 4 hospitais para poder levar para lá. Porque se você leva essas pessoas antes, você em algum momento vai ter um déficit de hospitais. E isso você fala de esgoto, você fala de água, luz, né? Você fala de toda uma estrutura.
E, inclusive, a questão como Cuba tem essa questão do comunismo, né? Socialismo bastante, vamos dizer assim, equilibrado, né? Vamos chamar dessa forma, é uma forma também de manter Tudo uma distribuição de renda. O Thales, eu acho que o Thales comentou que lá eles não têm liberdade, mas eles têm pelo menos o básico. Eles têm casa, eles têm comida, eles têm tipo, roupa, cobertor, tem um básico. Mas eles não têm liberdade, coisa que aqui a gente tem. Mas a gente não tem o básico. A gente tem liberdade? O que é liberdade? Por exemplo, mudar de casa quando quiser. A gente muda de casa quando quiser? Não, porque a gente não tem dinheiro. Então a gente não tem liberdade. É porque, teoricamente, é um sistema livre. Teoricamente, porque se você tem dinheiro, você é livre, mas não é bem assim que funciona, né? Porque a gente não tem dinheiro. Pois é. São algumas coisas que são assim, são falácias, né? Até essa questão da saúde. Você tem um plano de saúde. Teoricamente, se o médico está lá de segunda a sexta e tem 30 vagas. Aí, por exemplo, ele vai atender 30 pessoas por dia. Independe de qual seja o plano de saúde. Mas você liga, a pessoa diz assim, qual é o seu plano? O meu plano não pode falar o nome de nenhum plano, senão o YouTube vai pegar. Laricel. Hã? É Laricel. Laricel. Aí a secretária vai ver lá que o plano Laricel já tem 10 pessoas. Aí ela vai dizer que só pode atender o batatinha frita, né? Não, batatinha não, Laricel não entra mais, só entra batatinha frita. Ou seja, você deixa de ser atendido mesmo tendo plano de saúde. Só atende 10 pessoas de cada plano de saúde por dia, para poder equilibrar, né, o recebimento. Isso é ridículo. Então, assim, você tem plano de saúde? Tem. Isso é certeza de que você vai ser atendido? Não. Isso acontece também. Tipo, por exemplo, lá em casa a gente tem plano de saúde, mas não são todos os médicos que aceitam. Por exemplo, tem uma dentista que a minha irmã, ela faz a manutenção do aparelho. Não aceita nosso plano. Aí a gente tem que fazer por fora. Pois é, e fora alguns que estão na lista do plano, você liga, não está atendendo mais. Aí você liga para o plano, não, ele atende sim. Mas por quê? Ele diz que não atende, mas também não quer ser descredenciado. Né? Então, enfim, a gente vive essa questão das falácias, né? Do que é verdade realmente. Tem lugares em que o atendimento pelo SUS é maravilhoso. A minha avó, ela tá morando em Iguaba, eu acho, porque ela tá cheia de problemas de saúde. Ela lá, ela tem atendimento a psicólogo, tipo remédio psicotrópico. Ela tem acesso. E lá funciona maravilhosamente. Tudo que ela faz lá é pelo SUS. Se ela vier para cá, a casa dela, a casa real dela é aqui no Rio. Se ela vier para cá, ela não vai ter acesso a nada. Ela vai ficar doente. Aí ela tem que ficar vivendo na casa dos outros, porque para ter acesso à saúde. Aqui ela não tem. Na casa dela ela não tem. Sim, isso acontece bastante. Está na hora, né? Muita gente fala que lá na região dos lagos as coisas funcionam um pouquinho melhor do que aqui no Rio de Janeiro. É verdade. Porque tem menos pessoas e lá funciona perfeitamente bem. Sim. Isso aí. Aqui que é superlotado e eles não fizeram uma estrutura para a quantidade de gente. E algumas coisas que a gente precisa também se questionar, né? Essa coisa do planejamento familiar, né? Planejamento familiar. A gente precisa pensar numa estrutura de planejamento familiar.
essa questão da superpopulação. Tanto homens quanto mulheres precisam pensar nessa questão de manter toda uma questão voltada para a estrutura familiar. Então, é importante pensar nisso, né? Acho que também um controle para não ter a superlotação também, né? Porque não tem controle, né? Vai fazer o que você quiser. Gente, vou encerrar aqui, tá? Beijo para vocês. Até que dia? Segunda? Sexta. É sexta. Eu cismo que eu entro aqui na segunda-feira, não. Aqui é quarta e sexta. Tchauzinho.